Deixa eu fazer uma pergunta aí, rapidinho. Pro Cris. Cris, como é que tá? A gente acabou nem tocando ainda, hein, pessoal? Vamos tocar alguma coisa. Como é que tá aí de perguntas? Temos... Ó, Rafa, aqui tem 2 superchats aqui do Inuteu. Inuteu? Isso. Inuteu é bom, hein? Inuteu sentido dúbio. Ó, ele mandou um superchat com R$10,90 e não falou nada. E aí depois ele mandou um outro superchat de R$27,90 e falou assim... perguntou, né? O funk comercial imbeciliza os ouvintes? Qual a opinião dos senhores? Pronto. O funk comercial imbeciliza seus ouvintes? Essa é uma pergunta? Funk comercial? Pra gente debater. Não, eu queria, sim, começando pela letra. A gente poderia fazer um esclarecimento didático aqui em relação à palavra funk? Sobre. Podemos? Assim, Não, porque funk é James Brown. Não tem nada a ver com esse som da perifa de hoje. Veja bem, da onde que vem o nome funk? Eu acompanhei essa história. Por quê? Porque eu sou roqueiro velho e popeiro. Eu sou da Pompeia, né, velho? Eu sou roqueiro velho da Pompeia. Eu nasci junto com o rock and roll em 1955, junto com o rock. O Elvis estava chegando e eu estava chegando também, né? Né? Então eu acompanhei toda a história do rock. Não foi difícil fazer aquele livro ali, porque eu tinha metade desse livro já na cabeça, né? Então não foi difícil. Levantei 86 guitarristas ali. Porra. Mais de 20 vertentes do rock. Peraí, você tá falando do universo da guitarra rock. É o livrão ali. Então vamos lá. A gente falou do álbum, falamos desse daqui, Cultura e Sociedade. Esse é o groove. Tem o groove. Groove que é condução, né? Condução, mão direita, etc. E aí tá a fraseologia, metade da fraseologia do rock tá aí. Esse é volume 1. O volume 2 não saiu porque a Tereza, da Guitar Player, não pôde fazer o volume 2, mas... esse aqui foi em parceria com a Guitar Player. Né? Essa é um lançamento da Guitar Player. Agora, o volume 2 tinha um convidado especial, very special. Quem? Eduzinho. Mas o volume 2 não saiu. Ficou engavetado. Que pena. Então aí tem 86 guitarristas e mais de 20 vertentes do rock. Certo? Tá. Bom, aí o que eu estava falando que fugiu. Estava falando funk. Do Ele funk. imbeciliza seu público? Eu acompanhei toda essa história pelo seguinte, ó. Eu era roqueiro e popeiro, mas eu adorava Motown. Eu comecei no Motown. Tocava em discoteca. Mas antes do rock? Minha primeira grana antes do Proteus, eu tocava numa casa, os mais velhos devem conhecer, o Massahara. É mesmo? Era uma banda ao vivo, um salãozão, todo mundo dançando o som e eu tocava. Então, eu me ligava muito em música negra americana. Top. E tinha no Palmeiras, o Clube Esportivo Palmeiras, tinha nos anos Também 70 tinha o Chic Show, que era black music. Black Power. Eu era louco pra ir lá, que eu adoro música negra. Pessoal, eu vou apresentar um minutinho pra fazer o meu mixolídio com quarta aumentada ali na... Manda um abraço pra Deus. Eu já volto. Posso falar aqui? Vai fazendo esse debate aí. Vai lá. Então, aí o que acontece? Só pra pontuar Desenhar, o negócio do funk. Daí você vai falar do funk. Então, o que acontece? O funk, a palavra funk veio de James Brown, não é isso? James Brown. E aí tinha um Chic Show lá. É lá que rolava o funk, rolava música negra, soul music, etc e tal. E esse negócio de baile funk foi ficando o nome. Baile funk, baile funk. No Rio também rolava, no Rio de Janeiro. Baile funk, baile funk. O nome foi ficando, mas a música foi mudando. Então essa música que a meninada hoje chama de funk não tem nada a ver com o funk original. Então, mas é que teve um buraco entre esse funk que a molecada ouve hoje no Brasil e aquele funk Motown, né? Sim. Teve um buraco, teve um monte de coisa pop, soul and funk, rock. E aí, o grande problema, que eu acho que ele dá uma imbecilidade mesmo no povo, começa por letras, música. Quando você não gosta de funk, você é racista, você tem preconceito. Aí tem... E não é isso. Um policiamento, né? Não é isso. Então, eu vejo assim... que o problema aí nessa parte funk é a parte do que o Rafa falou da cultura. Então não tem a cultura. Então assim, você vai num... É horrível falar isso, pessoal, mas você vai num baile funk, você vê de cima o que acontece num baile funk, você pega além da música, é meio tétrico o negócio. Teve um dia que eu abri um Facebook, né? Eu vou falar uma coisa polêmica aqui. E aí o empresário, o produtor do Pablo Vittar,
colocou assim, o Pablo Vittar está com dificuldade de fechar show porque o brasileiro é racista, o brasileiro é homofóbico, o brasileiro... Tem uma pessoa, não vou falar quem, a pessoa pôs assim, mas eu sempre gostei de Elton John, Freddie Mercury, George Michael. Não sou racista. Os caras estudaram. Homofóbico, né? Os caras estudaram. Então nós estamos num BO social muito sério que impede o Rafinha não estar aqui, que foi mandar um e-mail, né? Mas o problema é que ele falou da cultura. Da cultura. Então, assim, a cultura é o quê? Você pegar uma verba de milhões de reais em vez de dar para uma cantora, você sustenta 3 centros culturais em 2 comunidades, dando aula para molecada, como mexe no celular, como edita foto, como ajudar uma loja lá da comunidade a postar no Instagram, vender os produtos dela, uma manicure. Não. Pega um caminhão de dinheiro, dá para uma cantora que vai fazer um show, que vai cobrar ingresso, e aí dá nisso. Então, mas aí tem outro lado. Por exemplo, se tivesse um antropólogo aqui, ele já ia colocar um contraponto. Porque ele ia falar que toda cultura é válida. Toda cultura, não importa. Você entende? Porque é cultura humana. Eu sou dessa visão aí. Entende? São todas as culturas. Eu sou dessa que é uma visão visão que está nesse livro aqui também. Você entende? Cara, eu acho... Então, esse é o grande problema da gente se posicionar hoje, né? Eu também tenho dificuldade de me posicionar. Por quê? Eu sou músico. Eu estou na música há mais de 50 anos. Eu estudei pra caramba música. E depois eu tenho que assistir o Pablo Vittar, que não é cantor, que não tem formação em música e tal. Eu não tenho nenhum problema com homossexual, porque eu tocava no Made in Brasil em 1973, e quem era o cantor era o Cornelius Lúcifer, que foi a maior bichona. Muito antes de aparecer em Mato Grosso, o Cornelius era fodaço. Então não somos homofóbicos. O problema é que a gente não curte. Eu estava falando, Rafinha, não quero o problema é repetir musical. pra galera, que eu falei para os caras assim, quem não curte esse funk aí é racista, é homofóbico, é etc, etc. Mas assim... É uma música que você ouve a letra, é barra, para não falar um palavrão. Você vê de cima uma câmera filmando lá o baile. É meio roça o negócio. E aí a gente chega na falta de cultura que você falou e não... Mas isso, ele está falando da parte literária. Não é o espelho da cultura, isso? Exato. É o eu acho espelho. que o fã... Primeiro assim, hoje, né? Eu era mais ignorante no assunto antes até de começar o Amplifica, que eu conversei com muitas pessoas que me ensinaram como um diferente olhar. Mas vamos lá. Tá. Primeiro de tudo, que o funk tem vários também subgêneros, de diferença e tal. Nem tudo é só putaria. Não, lógico. Né? Então tem alguns que não são só isso. Beleza. Mas, sim, ele identifica, sabe assim, um grupo e empodera. Num país que oprime toda uma classe de um monte de gente, e aquilo empodera e dá identidade. Então, um adolescente que se sente pertencendo, forte, valoriza o que eles são, ou valoriza o corpo, ou seja o que for, com certeza. o cara tem que se prender aquilo, porque se ele for educado para acreditar que aquilo é ruim, ele vai sentir uma merda. Como ele passou décadas ou séculos se sentindo. Principalmente se ele nasceu na favela. Entendeu? Então, assim, se ele fala assim, não, o que você faz, se a gente ensina ele, se a gente muda a educação do país, para aquele cara entender que o que ele faz é de baixa categoria, não tem harmonia, não tem valor estético, não tem valor artístico, ele vai se sentir um merda. E o funk serve exatamente o contrário. Para empoderar e falar assim, a gente tem valor, a gente faz diferença. E agora o mundo tá tocando a música dos caras. Mas é isso. Mas eu fui em Los Angeles, eu tava passando em Los Angeles, a gente tava indo lá de carro para um lugar, de repente a rua cheia de gente, a gente não conseguia parar. Passar, né? Pô, que merda que tá acontecendo aqui, que não dá nem para passar de carro. Meu, o que você deve ser? Uma balada. Uma balada enorme. Enorme assim, ó, Brazilian Funk. Era uma balada em Los Angeles, com gente na rua, que não dava para passar de carro. Brazilian Funk.
Entendeu? Aqui a gente entende que tá nos guetos do Brasil. Verdade, mas lá fora é uma balada luxuosa que pega essa coisa cool de ser do gueto brasileiro, mas eles acham legal, cara. Aí eles vê lá o funk, não sei, deve ter grupos de funk que tocam lá, não entrei na balada, né? Deve ter vídeos, deve ter músicas, etc. Todo esse universo, até meio gangster, porque tem uma parte do funk que supervaloriza o comportamento criminoso, tem mesmo. Isso. Que é uma coisa tipo assim, embaixo do muro da sociedade que a gente não quer ver. Entendeu? Mas eles estão lá e acham bonito. Então, assim, cara, ele mostra a galera e essa galera não tá com vergonha de não ter instrução, de não ter saber harmonia, de não ter tido dinheiro para pagar professor de guitarra, de não ter tido dinheiro para aprender música, de não ter tido as mesmas condições, de ter tido acesso à cultura, de não ter tido nada disso. Eu rebolo minha bunda até o chão, eu sou isso mesmo, bato no peito e vai se fuder vocês. Nesse sentido, eu acho glorioso e falo, continuem fazendo. Então, mas esse é o ponto. Aí é que tá. Porque eles não fazem pra mim, que tô pra cá do muro. Não, uma manifestação pra eles. Aí entra que a gente não quer discutir isso, entre os músicos, a gente não discute isso, mas como eu gosto desse assunto, desde garoto, né? Sempre fui ligado em política, em economia, essas coisas. Sociedade de classes, meu amigo. Isso chama-se sociedade de classes. Que o Rafael acabou de falar é o seguinte, o cara tem que se sentir empoderado em algum lugar. Porque o cara está na favela. Você imagina você morar numa favela. Muita dificuldade. Você entende? Então, ele tem que encontrar um ponto de apoio. É isso, cara. Então, esse é um fenômeno sociocultural. O funk é um fenômeno... Não é fenômeno na música, especificamente. É sociológico. É sociológico. Então, assim, é os caras se organizando com um PC lá, dando um jeito de se expressar. Agora, a gente pra cá dos muros, que vive no conforto, dos condomínios... Não podemos julgar. Dos condomínios e tal, fica falando, mas faltou harmonia, bicho. Vai falar assim, chupa aqui, cara. Tá louco? Exatamente. Então, a mesma coisa se dá com os rappers lá de Nova York, lá no começo, lá de trás, né, que já tinha o break e tal, é a mesma coisa, é o mesmo caso. Eles tinham que ter voz social, tinham que surgir socialmente. E eles surgiram. Tá Exato. Lá, o rap. É isso, é a voz que importa. E nesse a mesma sentido, coisa o punk na Inglaterra. Eu comparo toda hora o funk brasileiro com o punk da Inglaterra dos anos 70. Porque foi a mesma coisa. subúrbio. Era o subúrbio, eram os desempregados, era a Inglaterra passando por uma crise econômica fodida. Sex Pistols. Aí você fala assim, não, mas os caras tocam mal desafinado. Não é porra, bicho, mas essa é a lógica. Exato. E aí inspirou... Se tocar direito, então é burguês. Porque quem toca direito é burguês. E, cara, essas questões, assim, por exemplo... A gente cai e não tem o preconceito. Que é o que a gente falou há pouco. Exato, tipo assim... Agora, o nosso olhar não é sobre a ciência. Aí o cara falou assim, mas você entraria numa loja de disco e compraria? Eu falei, não, porque não foi feito pra mim. Mas isso não é... O que valida as coisas não é o que eu gosto ou não. Não pode Seria ser. muito... É um narcisismo. É um narcisismo eu validar só o que está dentro do meu espectro, do meu próprio gosto. O que acho que incomoda... Que eu não aprovo, não pode. Eu acho que o que incomoda nós músicos, porque eu venho nesse papo que nós estamos aqui agora, já em 71, 72, lá no Porão do Juba, a gente já tinha esse tipo de papo já, né? Olha só. Que era grande Porão do Juba, hein? Grande Porão do Juba. Acontecia muita coisa lá. Pelo jeito. Olha, acho que era menor que aqui, Porão. É mesmo. Juntava 200 pessoas, cara. Caceta. Até os Mutantes chegarem lá uma vez. Fala sério. O Juba tocar. Que o Juba dobrava pedal com um pedal só. E aí os bateras vinham lá e falaram, meu, como é que você faz isso, cara? Porque os outros dobram com 2 pedais, né, cara? Mas como com assim? De batera, tá. Ele dobrava com... ali, só no, tipo, um rebote, né? Joe Borra, né? Que ele se ligava. E aí, o que acontece? Esse período aí foi... Eu acho que foi um período de aprendizado para todo mundo, sabia? Esse Porão de Juba aí. Porque discutia-se muito música já, com um monte de carga de preconceito. Tinha muito preconceito. Porque não tinha essa visão sociológica, antropológica. Exato. Então,
Mas, assim, nós músicos, assim, veja bem, como é que a gente vai separar as coisas? Você passou sua vida estudando música, Joe. Como é que você vai estar de peito aberto, aceitando, sabendo que existe como é que se diz? Um contrapeso? Quer dizer, as coisas não estão equalizadas, né? Porque, por exemplo, quem é que estava no Rock in Rio lá? A Glória Groove. Você entende? Você fala, pô, eu fiquei a vida inteira, cara, tocando guitarra. Então, eu acho que na cabeça dos músicos, em geral, rola uma coisa que é legítima e que eu concordo com todos eles. Que há uma injustiça. Só que essa injustiça não tem um culpado específico. Mas há uma injustiça. Você não concorda? Eu concordo. Porque eu acho até assim que chegamos num ponto do que a gente falou. Quando a gente fala para um aluno não tenha preconceito, nós mesmos também não podemos ter preconceito. Exatamente. Cara, é assim, é complicado. O Big Mac vende muito mais do que a alta gastronomia. Né? Não só por questões de preço, mas por questão de que realmente não vai agradar todo mundo. Eu acho que o que é popular, a gente não pode achar o seguinte: quanto mais estudar, ou quanto mais sofisticado for, mais aplausos eu vou receber. Não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Mas é que o músico que estuda muito, ele sabe o quanto ele teve que ficar ali. Sim, é frustrante. Uma vida inteira ali, não é fácil. Ninguém nasce quickloureiro, né? Quickloureiro teve que sentar a bunda na cadeira. Estudou que nem um anos e anos e anos. Ingrid Malmsteen, Steve Vai, John Satriani. Pô, sabe, é foda. A gente tem que, pelo menos, eu acho que o que me incomoda é que o cidadão comum, pelo menos, tinha que saber isso que nós estamos falando aqui agora. Só isso. Só saber já tá bom. Eu já fico contente, fico feliz. Sim. Aí é educação mesmo. A gente... É só informação chegar. Não precisa curtir. Só saber. E a gente tem um fator que agrava tudo isso aí. Verdade. Tem um fator que agrava isso aí, que é a gente viver em bolhas sociais virtuais, que são as da internet mesmo. O algoritmo vai começar só a entregar para as pessoas o que mais ou menos elas aprovam e tudo mais, e ela não vê coisas que estão acontecendo. Né? Esse é o ponto. Tem um ponto assim que eu vou unir tudo aqui, eu acho. Eu vou unir tudo dentro desse assunto. Na pandemia, que eu falei com o Rafinha, não sei se você vai lembrar. Eu falei, eu fiz um estúdio em casa. Eu fiz 4 músicas sozinho, tudo no mouse. Piano, batera, baixo, tudo no mouse. E aí eu falei, eu vou jogar porque eu fiz tudo no mouse mesmo, não sei o que vai rolar, né? E foda-se, eu quis compor, né? A gente trancado em casa, eu falei, vou compor, vou jogar na internet. E virou pra cacete. Eu arrumei um monte de coisa por causa dessas músicas que eu pus lá, que infelizmente não tinha músico, porque eu fiz tudo em casa, a gente estava trancado em casa. Então, na internet, pegando o negócio do algoritmo, que o Rafa chegou, ele falou isso, me veio aqui. Tem espaço para todos os sons hoje. Tem espaço para toda a loucura. É você colocar lá, e aqui é uma coisa muito polêmica também, não sei o que vocês vão achar. Cliente é um negócio, seguidor é outro. Né? Você não tem que ter milhões de seguidores. Você tem que ver que aqueles seguidores são qualificados em relação àquele som ou aquele curso que você tem e seguir sua vida. Na nossa pequenez, você não vai ouvir esse funk que você falou que cria imbecilidade. Na nossa pequenez, a gente estuda o nosso som, evolui, não ter preconceito e seguir a vida. É verdade. Aliás, você fez a gente estava ainda respondendo a pergunta, né? Do hino teu. Sobre se o funk imbeciliza. Vamos lá, cada um pode dar o seu veredito final. Eu acho que não imbeciliza, ele é uma consequência já de uma suposta imbecilização, no sentido dos recursos que estão sendo compartilhados ali, beleza? Recursos, assuntos, etc., que podem ser chamados de imbecis, né? Não estou nem definindo imbecil aqui. Mas ele retroalimenta, ele perpetua. Porque ele não está tirando, né, daquela condição. Mas ele reforça, por outro lado, e empodera. Então, nesse sentido que eu defendo. É sociológico. Eu, para mim,
o funk deixa a pessoa imbecil, entre aspas, eu ligo o metrônomo, que é o som deles. É o som que eles curtem. Então eu não vou falar para você ter o preconceito que eu tô falando para você não ter aquele negócio do dentista que só faz canal. Saca? Então, eu não tenho nada com, entre aspas, não tenho nada com isso. Não compro o CD, Rafinha falou. Não vou comprar o CD, não é um som que eu curto. Mas, assim, é uma manifestação cultural que tá aí concreta e